encerramento também dessa nossa série em Jonas. Que Deus possa falar ao nosso coração e vamos aprender ainda mais através do livro de Jonas. Amém? Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz a todos vocês. Um Feliz Natal especial. Espero que todos, na medida do possível, pela graça de Deus, tenham passado um ótimo Natal. Já estão em Jonas, capítulo 3. Para quem ainda não abriu, uns segundinhos de misericórdia, principalmente para mim aqui. Jonas, capítulo 3. Meus irmãos, nós iniciamos essa série com o seguinte fio condutor aqui. Aprendemos algumas lições de um profeta que está em crise. Jonas é um profeta em crise. Jonas é um profeta que, no seu relato aqui, na sua história, ele está tendo uma crise vocacional. Como assim? Ele, como um profeta, não consegue entender os planos de Deus e como Deus age. Indo ao encontro do que Deus tem planejado para ele, ele tem um conflito quanto a pregar para os seus inimigos, pregar para aqueles que são as pessoas mais improváveis de se arrependerem aqui. E a gente aprendeu algumas coisas muito interessantes. No primeiro capítulo nós vimos que Jonas é um profeta relutante, porque ele começa tendo uma certa dificuldade em obedecer a Deus. E nós chegamos à seguinte conclusão: a partir do primeiro capítulo, qual que é o ponto principal de todo crente? Encontrar o seu local de obediência. Eu e você, nós a cada dia devemos estar conscientes de onde, em qual local Deus quer que nós estejamos para obedecê-lo. A caminhada na vida cristã não é uma busca por um saciar das nossas dores, um aliviar, dos nossos medos, temores, das dificuldades que a gente tem que enfrentar. Por mais que isso ocorra pela graça de Deus, Deus nos chama para trilhar uma jornada de obediência. Só que Jonas é relutante, ele reluta em obedecer, e isso demonstra que ele cai na sua espiritualidade. Então a gente também pode chamar Jonas de um profeta decadente, porque à medida que ele desobedece, ele cai, ele desce. Nós vimos algumas linguagens interessantes. Ele desce para Jope, ele desce para um barco, ele adormece. Depois, lá no capítulo 2, ele mesmo vai falar de modo poético, nas profundezas do abismo. Se você puder ver no verso 6 do capítulo 2, ele fala: eu afundei até chegar lá nos fundamentos, lá no mais fundo. E isso é uma maneira mais confortável ou bela de dizer como que ele caiu, como que ele decaiu, como que ele desceu na sua espiritualidade. E Jonas nos ensina o quê? Que a desobediência sempre nos levará para baixo. Só que o que é interessante, no capítulo 2 nós já vemos um profeta não mais relutante, mas agora quebrantado. Um profeta que agora entende que Deus levanta pessoas incapazes muitas vezes para cumprir missões aparentemente impossíveis, como essa de Jonas aqui. Só que para que isso ocorra, é necessário que nós sejamos quebrantados, nós sejamos remodelados por Deus. No retorno ao nosso local de obediência, a gente tem que se arrepender. Para a gente voltar a trilhar o caminho de obediências nas nossas vidas, pensa na sua vida, como mãe, como pai, como profissional, como líder de ministério, como alguém que quer encarar a vida conforme a vontade de Deus. Não basta somente saber o que é certo a se fazer, é necessário ter um coração transformado para isso. A obediência ela não é fruto meramente de apertar um botão e fazer o que é correto, mas é de um coração que está inclinado à obediência. Jonas precisou ser engolido por um peixe, e é assim que acontece com a gente. A gente às vezes tem que aprender do modo mais difícil, e aparentemente com cara de juízo, mas que no final é um ato da graça de Deus. E hoje, meus irmãos, a gente chega no capítulo 3, com o Jonas quebrantado e de volta ao seu local de obediência, para cumprir a sua missão como um profeta urbano. Por que um profeta urbano? Porque Jonas é alguém que é chamado
para levar a mensagem até a cidade. E para isso eu queria ler com vocês o capítulo 3 e trazer algumas lições para nós aqui nessa manhã. Se você puder, acompanhe comigo na sua Bíblia. Jonas, capítulo 3. O texto nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar, meus irmãos? Se você puder, abaixe sua cabeça mais uma vez. Santo Deus, obrigado, meu Senhor, por nos dar o privilégio de, no último domingo deste ano, cultuarmos a Ti, de estarmos aqui para ouvirmos a Tua voz e aprendermos mais a Tua santa palavra para todos os nossos corações aqui presentes. Eu te peço que tenha misericórdia de nós, ó Pai, pessoas pecadoras, mas que pelo Teu Espírito podem ser chamadas, renovadas, revestidas e terem recomeços, ó Pai, de modo que vivam em obediência ao Senhor. Que assim seja conosco nessa manhã, o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, São Paulo é uma cidade assustadora, não é? Já parou para pensar como São Paulo nos assusta? Se você é alguém que veio de regiões menores do país, a minha família, como todo mundo sabe, é de uma cidadezinha chamada Divisópolis. Eu arrisco a dizer para você que o bairro aqui da Vila Moraes talvez dê 2 Divisópolis, de tão pequenininha que ela é. Mas o que é interessante é que a gente encara a cidade e muitas vezes a gente se sente assustado, assombrado diante da imensidão da cidade, mas mais do que isso, das dificuldades que ela mostra para nós. Sabe por quê? A cidade é um local de caos, por natureza. Por natureza, a cidade é um local onde nós lidamos com tudo aquilo com uma proporção muito maior do que é a maldade do ser humano. Sabe por quê? Porque as grandes cidades reúnem uma quantidade maior de pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 18, ele vai falar assim, ó: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que Paulo está querendo dizer? Que Deus está irado com os homens, porque eles trocam a verdade de Deus por injustiça. É interessante que Paulo não fala que eles trocam a verdade por mentira. Eles trocam a verdade por injustiça. Por que injustiça? Porque a injustiça, ela é o contrário do viver justo. Alguém que é justo é alguém que vive no caminho, no plano, no projeto que Deus tem para nós, em obediência. A injustiça é justamente isso, uma vida impiedosa, uma vida voltada para a maldade. E as cidades são assim. Só levantem a mão, quantos aqui gostam de assistir o Datena? Quantos aqui gostam de assistir o Marivaldo já levantou a mão ali. Os jornais que nós temos, aonde eles são especialistas em mostrar o quê? Maldade. Todos os dias nós ligamos a televisão e o que nós vemos são saidinhas de Natal, saidinhas do sei lá do quê. Tomem cuidado com as ruas. O famoso agora assalto por Pix, os irmãos não sei se chegaram a ver aí. A cidade, ela reúne pecadores e pecadores são criativos em criar mais pecados e mais maneiras de desobedecer a Deus. Só que, meus irmãos, engana-se quem pensa que por causa da cidade, Deus não se importa com ela.
apesar de como ela é, Deus não tem ela nos seus planos. Pelo contrário, Deus ele é urbano. Deus é alguém que está preocupado com a cidade. Deus é alguém que está interessado com as grandes cidades. O texto que nós lemos, nós temos uma informação bem interessante. No verso 3, o autor coloca para nós que a cidade de Nínive era muito grande. Era uma cidade enorme. E no final do capítulo 4, à noite vocês verão, mas só uma informação, vejam no verso final, no verso 11 do capítulo 4, quando Jonas está em conflito quanto ao que Deus fez e quanto ao que ele gostaria que Deus tivesse feito, Deus, contra-argumentando contra Jonas, diz o seguinte, que essa cidade, ela tem 120 mil pessoas, e a ideia aqui é possivelmente 120 mil crianças, porque historicamente a cidade de Nínive, ela tinha, pelos relatos que nós temos, ela tinha mais ou menos 600 mil pessoas, ela era uma cidade muito populosa. E ele vai trazer uma seguinte informação, Deus vira para Jonas e diz, ela tem essa quantidade enorme de pessoas e muitos rebanhos. Por que ele coloca que ela tem muitos rebanhos? Por que destacar que essa cidade ela é forte economicamente? Porque as grandes cidades ela têm o poder, de alguma forma, de abençoar pessoas ou de desgraçar a vida delas. A igreja é chamada, meus irmãos, para adentrar a cidade e ser luz na cidade. Só que muitos de nós não temos essa empatia com a cidade porque nós nos esquecemos da nossa história. E qual é a nossa história? O que une todos nós que estamos aqui? Todos nós temos uma história de arrependimento. Todos nós tivemos que lidar com o nosso passado, com o nosso histórico, e diante de Deus, foi necessário confessar e reconhecê-lo como a única providência maior de perdão, salvação e reconciliação com Deus. Quando a gente olha para a nossa história, nós vemos de onde Deus nos resgatou. À medida que olhamos para a nossa história, nós conseguimos olhar para a cidade e crer que Deus também pode resgatá-la. Jonas é um profeta urbano, e ele quer mostrar para nós que a igreja tem uma missão que também é urbana. Amém, meus irmãos? Eu começo trazendo algo bem interessante do texto. Se você puder ver, os 2 primeiros versos trazem para nós a seguinte informação: Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em reiniciar. Deus é especialista em fazer as coisas novas. Olha o que o texto diz. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E a gente sabe o que Jonas passou por aqui. A primeira vez, Jonas recebe uma missão a qual ele reluta em obedecer, e a sua desobediência leva ele a decair, a receber um juízo de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, resgata Jonas e dá para ele uma segunda chance. Sabe o que é interessante, meus irmãos? O livro de Jonas mostra para nós que regresso é sinônimo de progresso. Voltar, recomeçar, reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós fraquejamos, reconhecer que nós não fomos capazes, é sinônimo de recomeço. Jonas é alguém que está consciente de que ele não pode fugir de Deus, de que os pecados dele levaram a decair, de que tudo que ele vivenciou de ruim foi por sua própria culpa, foi pelos seus pecados. Só que reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua culpa, é a única condição que Deus exige de mim e de você, para que Ele nos restaure. O grande problema do ser humano se chama orgulho. O ser humano, ele é por natureza um soberbo. E ele reluta não em obedecer a Deus meramente, mas mais do que isso, em reconhecer sua desobediência, em reconhecer sua incapacidade, em reconhecer sua fraqueza. Jonas recomeça pela graça de Deus. E é interessante que essa é a maneira como Deus age em toda a Bíblia. Quem aqui não lembra da história de Abraão? Um mentiroso. A gente fala de Abraão como pai da fé, mas Abraão foi um mentiroso. Abraão mentiu sobre sua esposa, ser sua esposa. Só que mesmo assim Deus não permitiu que os pecados de Abraão e de todos os personagens de Gênesis, Jacó, Isaac, porque o que nós vemos a partir do capítulo 12 é um cenário de uma família
que é especialista em desobediência. Só que mesmo assim, Deus, em graça, resgatou aqueles que eram seus. Deus, em graça, deu segundas chances a eles. Deus, em graça, os trouxe de novo para perto e os conduziu para os seus propósitos. Se os irmãos quiserem alguém do Novo Testamento, Pedro. Todos nós somos Pedro. Pessoas que muitas vezes acham que estão em firmeza espiritual, que são os primeiros a levantar a espada para defender Jesus. Só que Jesus não chamou a gente para levantar a espada. E nós queremos fazer as coisas porque nós entendemos que somos capazes. Mas antes que o galo cante, nós negamos 3 vezes a Jesus. Só que Deus é especialista em recomeços, Ele restaura Pedro também. Jonas é mais um daqueles que é restaurado por Deus. E o que é interessante é que, qual é a maneira que Ele restaura isso? Por meio da sua palavra. E a maneira que Deus nos traz de novo para perto dEle, meus irmãos, é a maneira que Ele faz com tudo em nossas vidas. Deus nos recria pela palavra. Você é uma nova criatura graças à palavra. Deus aperfeiçoa a sua vida e te torna mais santo por causa da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como diz Jesus. E Ele é aquele que nos dá novas chances por meio da tua palavra. A palavra de Deus é aquela que nos conduz, nos gera, nos molda, nos dá recomeços, nos restaura. Porque a palavra de Deus é a manifestação clara da sua graça por nós. Pensa na sua vida se você não tivesse a Bíblia. Se a Bíblia não existisse. Se você tivesse que adivinhar o que Deus tem para você. Se você tivesse que, de alguma forma, buscar em algum tesouro escondido nesse mundo, o que Deus tem para você. Não, mas Deus planejou para nós um guia, uma história, um plano, um lugar de recomeço onde a gente encontra Ele e ali a gente pode ter uma segunda chance. Mas o que nós vemos em seguida? Nós vemos que Jonas é chamado por essa segunda vez agora para ser um profeta dentro da cidade de fato. E se você puder ver no texto, a mensagem é: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Ela se parece com a mensagem do capítulo 1, no verso 1, quando ele diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Esse vá depressa traz uma ideia no hebraico de que é algo relacionado diretamente a um julgamento de Deus, onde Deus está, de alguma forma, abre aspas, irredutível. Só que já no capítulo 3, a ideia do hebraico ela é simples: vá depressa e pregue. A ideia não está mais do texto carregada de um Deus de juízo, mas vai e pregue para a cidade. Vai e pregue para ela. E o que é interessante, meus irmãos, é que Jonas agora ele obedece. E ele vai para a cidade com uma mensagem agora que não está desprovida de misericórdia. Uma mensagem agora que não é meramente vocês vão ser punidos, vocês vão receber juízo. Se você vê no verso 4, o texto vai dizer assim: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Por que 40 dias? Por que não um juízo iminente? Por que ele não entra na cidade e diz: só se despeçam, vocês têm 24 horas, vocês têm 5 minutos. Por que 40 dias? Nós somos chamados a sermos uma comunidade profética, que é totalmente diferente de uma comunidade missionária. Quem pensa que a igreja ter a sua identidade profética é o mesmo que uma identidade missionária está enganado. Porque um missionário é aquele que tem uma mensagem que é para todos. Um profeta tem uma mensagem para um. Um profeta é aquele que tem uma mensagem específica para alguém. Um profeta é aquele que lida com as necessidades específicas de algo, com um cenário e contexto específico de algo, e responde com a palavra de Deus dessa forma. Nínive é alguém que é uma cidade permeada de injustiça e de maus caminhos. E Jonas é chamado justamente para diretamente lidar com essa realidade. Ele é chamado diretamente para levar uma mensagem de juízo condicional.
Um juízo que está condicionado a uma resposta de desobediência ou obediência. E aí eu pergunto para você agora, que tipo de sentimento você tem com São Paulo? Que tipo de sentimento você tem com a sua cidade? Você é daqueles que só pensa o seguinte: eu não vejo a hora de sair daqui. Eu não vejo a hora de ir embora dessa cidade terrível. Eu não vejo a hora de ir ficar no meu cantinho. Percebe como nós somos egoístas? Percebe como muitas vezes nós esquecemos que nós somos luz, ou somos chamados para ser luz para as nações? Nós somos chamados para encarnar o Evangelho diante dos homens. Só que nós só estamos preocupados com o nosso umbigo e com aquilo que alivia os nossos males. Nós somos Jonas, meus irmãos. Profetas egoístas que não obedecem a Deus, mas pegam embarcações e vão para Jope. Nós queremos ir para longe dos propósitos de Deus. Essa é a nossa natureza. Só que Jonas no capítulo 3 é um profeta quebrantado agora, que é chamado a cumprir a sua missão de ser uma voz profética na cidade. Ser uma voz profética na cidade. O que é interessante é que no capítulo 11 de Lucas, verso 29 até o 32, nós vamos ter um relato de Jesus com os fariseus, onde ele vai falar que esses fariseus irão receber, o único sinal que eles irão receber será o sinal de Jonas. E que sinal é esse? Alguns estudiosos, e eu estou bem inclinado a concordar com eles, é algo que o texto não fala diretamente para nós, mas não é um absurdo inferir isso. Será que ninguém viu Jonas sendo cuspido da boca do peixe? Será que ninguém na cidade viu Jonas sendo lançado em terra? E a maior curiosidade que nós temos é o seguinte, meus irmãos. Nínive tinha uma divindade chamada Dagon. E quem era Dagon? Dagon era um deus peixe. Dagon era um monstro metade homem, metade peixe. Há muitas ironias no texto de Jonas, como se até mesmo o Deus dos pagãos obedece à voz de Deus, mas Jonas não. Até mesmo a divindade, que nós sabemos que não existe, mas por uma ideia teológica e para trazer uma lição para nós aqui, até mesmo o ímpio obedece à voz de Deus, mas Jonas não. E Jonas é um sinal porque diante de Nínive agora, ele se torna uma testemunha de alguém que recebeu a misericórdia e graça do rei de Israel. Jonas é uma testemunha viva de alguém que recebeu a graça de Deus e o perdão pela sua desobediência. É por isso que eu e você precisamos estar na cidade. É por isso que a igreja precisa estar na cidade. É por isso que a missão da igreja é uma missão urbana. É por isso que nós somos chamados para pregar em Samaria, em Jerusalém, e até os confins da terra. Por quê? Porque nós somos testemunhas de que Deus nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É justamente isso que Jonas mostra para nós. De que o nosso arrependimento não é só para a gente ficar bem com Deus e ir para o céu. Se você pensa que o seu arrependimento serve somente para você garantir a vida eterna, e ufa, está tudo bem comigo, você não entendeu o que é viver a vida eterna. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas estão se tornando novas a partir de nós, porque a igreja é o início da redenção que Deus tem para toda a humanidade. Mas o que o texto de Jonas mostra mais para nós, meus irmãos? De que a maneira que Deus faz isso é pela palavra. Porque a palavra é direcionada para Jonas para que ele pregue para a cidade, e é a palavra que faz o quê? Que gera esse movimento de arrependimento de todos os moradores de Nínive. Ao ouvirem a palavra, eles fazem o quê? Eles se vestem de pano de saco. O rei ouve a palavra e também se volta com essa postura de humilhação. E isso é muito interessante porque quando nós falamos sobre o livro de Jonas, nós estamos falando sobre um livro que traz para nós lições sobre o que é o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento não é apenas concordar. Não é apenas dizer assim, não é verdade, tá bom, tá verdade, eu errei. Não, é conhecer miséria.
é reconhecer indignidade, é reconhecer justamente a fraqueza, e eu repito, a miséria pela qual nós estamos quando estamos longe de Deus em desobediência. O arrependimento sempre começa quando nós olhamos para nós mesmos e vemos aonde nós estamos. Gênesis 3, quando Adão peca junto com Eva, Deus se achega no jardim e diz: aonde você está, Adão? E eu tenho certeza que os irmãos sabem que Deus não está falando literalmente, né? Como se Adão estivesse escondido atrás de uma árvore e Deus não estivesse vendo. A ideia não é essa. A ideia é mais ou menos assim: Adão, aonde você foi chegar? Adão, aonde você se meteu? Quando nós vemos o filho pródigo no Novo Testamento, ele olha para a sua condição e diz: meu Deus, onde eu estou? O meu pai tem isso e isso, o que eu estou fazendo aqui? O arrependimento sempre começa, meus irmãos, quando a gente olha para nós mesmos e reconhece que nós precisamos de graça, porque em nós só habita miséria por causa do pecado. A cidade de Nínive agora, ela começa a se voltar em arrependimento. E o que é interessante é que até os animais são chamados a um jejum. Se você puder ver no verso 7, quando o rei e os seus nobres começam a falar o seu decreto, o texto diz que, o rei diz que não é permitido a nenhum homem ou animal, ou bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Por quê? Por que os animais também devem jejuar? Por que os animais? Sendo que animais não têm alma, animal não se salva, animal não confessa pecado. Aleluia. Animal não confessa pecado. Por quê? Por que isso? Porque é interessante, meus irmãos, você pensar em um cenário de uma cidade onde até os animais estão clamando por comida, onde até os animais estão clamando por se saciarem, onde até os animais estão sofrendo, onde até os animais estão em miséria. Esse sermão eu preguei em outra igreja um tempo atrás. E um exemplo que eu dei para eles, e com muito amor eu dou para vocês. Se você tem o seu cachorrinho em casa, se você tem seu animalzinho de estimação, pense ele em miséria. Pense ele sem comida. Pense nele em condições totalmente assustadoras. Pense nisso agora. De alguma forma, isso sinalizaria para você que nós estamos em problemas, correto? De alguma forma, você olharia e falaria assim: não, tem alguma coisa errada. O rei de Nínive, de alguma forma, quer mostrar um cenário para que ninguém se esqueça de que nós precisamos nos arrepender e clamar para que o Deus de Israel tenha misericórdia de nós. A cidade precisa reconhecer seus pecados, meus irmãos. E nós, como igreja, precisamos adentrar a cidade, como uma comunidade profeta, apontar na cara da cidade os seus pecados. E aqui vai uma aplicação muito dura para vocês, como para mim, como para a igreja brasileira. Nós não estamos aqui para subir no púlpito e falar sobre os nossos políticos de estimação. Nós não estamos aqui para ancorarmos os políticos do nosso Brasil como nossos heróis. Nós não estamos aqui para levantarmos uma bandeira em favor da cidade a partir da simpatia que nós temos com o deputado, o presidente, o governador, o prefeito, que é de acordo ao que nós entendemos de melhor para nós. Nós não estamos aqui para isso. Nós somos uma comunidade de contraste que está aqui para permear justiça na cidade, buscando, independente de quem sejam os governantes, justiça para todos. A igreja não é chamada para adentrar a cidade e colocar alguém no poder que seja crente, alguém no poder que seja a favor da igreja. Nós não estamos aqui para isso. Os políticos não devem ser a favor da igreja somente, eles devem ser a favor de todos. Porque nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, meus irmãos. A nossa redenção e a nossa salvação não está na cidade em si, mas está naquilo que vem de fora da cidade, que é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus não nasce na cidade dos homens. A palavra de Deus, ela vem do trono do próprio Deus. Nós estamos aqui para justamente adentrar a política, adentrar as escolas, a sociedade, não buscando interesses próprios, mas buscando a justiça de Deus, que sempre e sempre percorrerá o caminho do arrependimento e da obediência. É fácil ser crente hoje
e levantar uma bandeira de igreja evangélica. O desafio nosso agora é trilhar um caminho de obediência genuína. Caminhando praticamente para o final, meus irmãos. Deus é especialista em recomeços. Deus nos chama para ter uma missão urbana na cidade, para sermos uma comunidade profética. Deus, por meio da sua palavra, Ele traz ordem a essa cidade caótica, que é a cidade dos homens. Só que o quarto e último ponto aqui, é que Deus, Ele nunca rejeitará corações arrependidos. Deus nunca rejeitará corações que reconheceram sua miséria, e que se voltaram em carência, arrependimento e fé para com Ele. O texto vai dizer que os ninivitas creram. E eles se voltaram dos seus maus caminhos. Mas sabe o que é interessante? Se o arrependimento é reconhecer miséria, o arrependimento nos leva a crer, mas a gente precisa fazer algo muito importante entre essas duas coisas. Confessar pecado literalmente. E confessar pecado, meus irmãos, não é meramente, Senhor, perdoe meus pecados. Sabe por quê? Pecado tem nome. Pecado tem nome. Lascívia, gula, libertinagem, mentira. Pecado tem nome. E a gente muitas vezes vive uma vida tão genérica que a gente vira para Deus à noite, à hora de dormir, quase cambaleando, Senhor, perdoa meus pecados, amém. Arrependimento genuíno, sem consciência do pelo que nós precisamos nos arrepender, eu confesso que não convence muito. E o texto diz que eles decretaram um jejum e se voltaram como? Abandonem os seus maus caminhos e o quê? Se você puder ver no texto, no verso 8, cubram-se de pano de saco como esse sinal de humilhação, homens e animais, e todos façam o quê? Clamem a Deus. De que maneira? Com tudo que vocês são, com tudo que vocês têm, e façam o quê? Deixem os maus caminhos e a violência. Nínive era uma cidade que era a principal cidade do Império Assírio. E o Império Assírio ele era conhecido justamente pela sua maldade. Eles cometiam um tipo de juízo contra os demais povos que era um tanto quanto assustador, que era o empalamento. O que era o empalamento? O empalamento é você transpassar uma estaca de baixo para cima de um ser humano. E eles deixavam pendurados como uma espécie de sinal de sua maldade. Alguns estudiosos também dizem que eles faziam o quê? Eu esqueci até o nome para isso, mas eles descascavam a pessoa viva como um sinal de juízo. Tiravam a pele da própria pessoa com ela viva. Os ninivitas eram maldosos demais, meus irmãos. E de alguma forma justifica Jonas ter uma certa retaliação para pregar aqui. Mas são para os maus justamente que Deus vem. A misericórdia de Deus é justamente para os malvados. Olha a quantidade de malvados que tem aqui. Todos nós somos malvados por natureza. Só que a graça veio até nós. Assim como veio para Nínive, que confessou seu pecado e Deus se arrependeu. Não porque Deus muda de opinião facilmente, mas porque Deus é um Deus gracioso. E como eu disse, o juízo de Nínive não era um juízo incondicional. Porque Nínive teve 40 dias para isso. E o número 40 te lembra o quê? O que o número 40 te lembra na Bíblia? Israel, que 40 anos no deserto, desobedeceu a Deus. E a primeira geração morreu ali. Jonas é uma espécie de representação de Israel. E a ironia do seu livro é nada mais, nada menos do que, em 40 anos, uma geração fraqueja e desobedece a Deus e recebe juízo. Mas eu dou 40 dias e os improváveis se arrependem. Meus irmãos, eu termino lendo um texto com vocês que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16. Deus, Ele não tem a obrigação de nos salvar. Isso é uma coisa muito importante que você precisa saber. Deus não tem a obrigação de salvar você, mas Ele tem prazer. Deus ele não é obrigado a salvar o homem, mas Ele tem o prazer em salvar a humanidade. A cidade dos homens, ela é um problema para nós. Ela é um problema na história da humanidade, ao qual nós lidamos
E muitas vezes somos assombrados pela maldade que a cidade nos oferece. Mas o capítulo 11 de Hebreus, ele é um tanto quanto confortador. O capítulo dos heróis da fé, aquele pelo qual nós temos vários personagens da história, que são exemplos e testemunhas do poder de Deus realizado nos improváveis, nos fracos, naqueles que não receberam tudo o que quiseram, tudo que receberam como promessa de Deus, mas que pela fé creram em algo muito maior. E no verso 13 ao 16, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte para nós: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E fez o quê? Lhes preparou uma cidade. Sabe por que Deus se arrepende? Porque Deus toma o castigo dos homens para si. Deus se volta para Israel em desobediência quando Israel levanta um bezerro de ouro. Moisés intercede por eles e Deus exerce misericórdia. Deus levanta Jonas, Jonas vai até Nínive e Nínive recebe misericórdia. Os apóstolos pregaram, a igreja passou durante 2000 anos e vocês estão aqui porque Deus exerceu misericórdia. Sabe o que Deus está fazendo a partir de nós, meus irmãos? Triunfando sobre a cidade dos homens e nos prometendo a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A cidade não é um problema, mas é justamente o nosso destino final. Uma cidade que não haverá mais maldade, que não haverá mais violência, que não haverá mais libertinagem, e tudo que a gente tiver de pecados que nós criamos, e somos especialistas para isso, mas haverá Deus habitando com seu povo de uma vez por todas, Jesus e sua grande família, e todos nós, redimidos, salvos e resgatados da cidade dos homens, habitando eternamente na cidade de Deus. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor e agradecer ao nosso Deus por isso. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esperança em uma vida que muitas vezes é difícil pela cidade que vivemos. Não meramente São Paulo, mas toda e qualquer cidade que tem como governante o próprio ser humano. Toda e qualquer cidade ao qual nós estamos ali permeando de pecado, permeando de maldades. Nós te pedimos misericórdia, te pedimos perdão pela nossa negligência. Por muitas vezes nós não assumimos a nossa missão de proclamarmos a Tua palavra diante dos homens. Nos ajude, Pai, a vivermos a Tua santa vontade e a sermos realmente luz diante daqueles que necessitam do a Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua restauração. Nos ajude a apontar os pecados da cidade, nos ajude a apontar os pecados na política, nos ajude a apontar os pecados em todas as áreas que nós temos na cidade, as questões econômicas, tudo aquilo que, devido ao pecado do ser humano, prejudica as nossas vidas, permeia a violência e injustiça. Mas torne nós, a Tua igreja, um sinal da Tua justiça diante dos homens. Que os meus irmãos que aqui estão sejam reluzentes nos seus bairros, com os seus vizinhos, com os seus amigos, no seu trabalho, que eles realmente sejam vozes proféticas, que apontem o pecado, mas que mostrem o caminho de esperança, de graça e de restauração que só pode ser encontrado em Jesus. E que a nossa vida, a cada dia, esteja ancorada na esperança certa de que a Nova Jerusalém está vindo a passos largos até nós, para de uma vez por todas, nos libertar da cidade dos homens e nos conceder um mundo pleno na cidade de Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Louvado seja o Senhor por nos salvar, nos redimir, nos resgatar do império das trevas e nos levar para si, para o Teu santo reino e amável lugar de habitação. Nós a Ti louvamos e agradecemos o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um minutinho para tomar uma água e nós vamos para a nossa CBD. Deus abençoe.